Você já ouviu alguém dizer que masturbação pode ajudar a prevenir o câncer de próstata? Esse assunto gera polêmica, desperta dúvidas e muitas vezes é tratado como tabu. Mas e se eu te dissesse que a ciência tem algo a dizer sobre isso? Sim, há pesquisas que analisam a relação entre a frequência da masturbação e o risco de câncer de próstata, e os resultados podem te surpreender. Afinal, será que ejacular regularmente realmente ajuda a manter a próstata saudável? Ou isso não passa de um mito espalhado por aí? O câncer de próstata é uma das doenças mais comuns entre os homens e, infelizmente, muitas pessoas só percebem quando já é tarde demais. É uma condição silenciosa que pode evoluir sem sintomas aparentes e comprometer seriamente a qualidade de vida. O problema é que muitos homens evitam falar sobre isso, ignoram os exames preventivos e acabam acreditando que estão imunes. Mas a verdade é que a saúde da próstata precisa de atenção. E se houver algo simples que possa ajudar na prevenção, por que não saber mais sobre isso? E é exatamente aí que entra essa teoria sobre a masturbação. Alguns estudos indicam que ejacular regularmente pode ajudar a eliminar substâncias que se acumulam na próstata e reduzir a inflamação. Mas será que isso é o bastante? Será que apenas manter uma frequência alta de masturbação pode ser considerado um fator de proteção contra o câncer de próstata? Ou existe algo mais que deve ser levado em conta? Antes de responder essas perguntas, eu quero saber sua opinião. Você já tinha ouvido falar sobre essa relação entre masturbação e câncer de próstata? Acha que faz sentido? Ou considera mais um daqueles mitos sem fundamento? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber o que você pensa sobre isso. E já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que eu vou te mostrar agora pode mudar completamente sua visão sobre esse assunto. Se prepare, porque agora vamos direto ao que a ciência realmente diz sobre isso. A ciência já vem investigando essa questão há anos, e alguns estudos realmente apontam que homens que ejaculam com frequência podem ter um menor risco de desenvolver câncer de próstata. Um estudo publicado na revista European Urology acompanhou milhares de homens ao longo de décadas e concluiu que aqueles que ejaculavam pelo menos 21 vezes por mês tinham um risco significativamente menor de desenvolver a doença. Mas antes que você tire conclusões precipitadas, é importante entender o porquê disso. Os pesquisadores acreditam que a ejaculação pode atuar como um mecanismo de limpeza da próstata, eliminando substâncias que, quando acumuladas, podem causar inflamações e aumentar o risco de alterações celulares. Além disso, a liberação frequente do fluido seminal pode reduzir a estagnação de toxinas na próstata, o que, teoricamente, ajudaria a manter o órgão saudável. Mas atenção, isso não significa que apenas a masturbação é suficiente para proteger sua próstata. Outros fatores, como a alimentação, prática de exercícios físicos e a realização de exames de rotina, são essenciais para garantir uma prevenção eficaz. Afinal, não adianta nada acreditar que só porque você mantém uma frequência alta de masturbação, está completamente protegido. O câncer de próstata é uma doença multifatorial, ou seja, depende de várias condições, como histórico familiar, idade e estilo de vida. Além disso, o excesso de masturbação, especialmente quando associado a vícios e compulsões, pode trazer outras consequências para a saúde mental e física. Por isso, a grande lição aqui não é transformar isso em uma regra absoluta, mas sim entender que o equilíbrio e os cuidados gerais com a saúde são fundamentais. E agora eu quero saber de você. Já conhecia essa relação entre masturbação e câncer de próstata? Acha que faz sentido ou ficou surpreso com essas informações? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. E claro, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo importante como esse. Afinal, informação salva vidas, e esse é um assunto que todo homem precisa conhecer. Mas será que isso significa que a masturbação pode ser considerada uma estratégia de prevenção contra o câncer de próstata? A resposta não é tão simples quanto parece. Embora os estudos apontem essa possível ligação entre a frequência da ejaculação e um menor risco de desenvolver a doença, isso não quer dizer
que apenas esse fator seja determinante para evitar problemas na próstata. O que os especialistas explicam é que a ejaculação frequente pode sim ajudar a reduzir o acúmulo de substâncias inflamatórias na próstata, mas essa não é a única coisa que conta quando falamos de saúde prostática. A verdade é que o câncer de próstata é uma condição multifatorial, ou seja, depende de uma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais. Se um homem tem histórico familiar da doença, por exemplo, ele pode ter um risco maior, independentemente da frequência com que ejacula. Da mesma forma, hábitos ruins, como uma alimentação pobre em nutrientes, o sedentarismo e o consumo excessivo de álcool, podem aumentar as chances de desenvolver alterações na próstata. Ou seja, acreditar que masturbação por si só pode ser um escudo contra a doença pode ser um erro perigoso. O que os médicos recomendam, na verdade, é um conjunto de práticas saudáveis para manter a próstata em bom funcionamento. Isso inclui manter uma alimentação equilibrada, rica em antioxidantes, licopeno e gorduras saudáveis, que ajudam a reduzir processos inflamatórios no organismo. O tomate, por exemplo, é uma excelente fonte de licopeno, um composto que protege as células da próstata contra danos. Além disso, praticar exercícios físicos regularmente melhora a circulação sanguínea e ajuda a regular os níveis hormonais, o que também é essencial para a saúde masculina. Outro ponto que muitos homens ignoram e que pode ser determinante para evitar complicações na próstata é a realização de exames periódicos. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, ou seja, pode se desenvolver sem apresentar sintomas por muito tempo. Quando os primeiros sinais aparecem, como dificuldade para urinar, aumento da frequência urinária e sensação de bexiga cheia, mesmo após urinar, a doença pode já estar em um estágio avançado. E é exatamente por isso que os exames preventivos, como o PSA e o toque retal, são tão importantes. Quanto mais cedo um problema for identificado, maiores são as chances de tratamento e cura. Mas aí entra outra questão. Muitos homens ainda sentem vergonha ou até mesmo medo de falar sobre esse assunto. O exame de toque, por exemplo, ainda é cercado por tabus que fazem com que muita gente evite ir ao urologista. Isso é um erro gigantesco. Não há nada mais masculino do que cuidar da própria saúde e garantir que você possa ter uma vida longa e de qualidade. Se masturbação pode ter algum impacto positivo na prevenção do câncer de próstata, sim, mas apenas como um pequeno fator dentro de um conjunto maior de cuidados necessários. E é aqui que eu quero saber de você. Você já fazia ideia dessa possível relação entre masturbação e câncer de próstata? Ou sempre achou que era apenas um mito? Quero que você comente aqui embaixo se isso faz sentido para você e se alguma dessas informações foi novidade. E aproveita para me dizer, você tem o hábito de cuidar da sua saúde da próstata? Se sim, escreve aqui, eu cuido da minha saúde. E se não, comenta, preciso me cuidar mais, porque eu quero ver como está a consciência de vocês sobre esse assunto. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ainda temos muita coisa importante para falar sobre esse tema. E quando falamos de saúde masculina, ainda existem muitos mitos e desinformação circulando por aí. A verdade é que a maioria dos homens só começa a se preocupar com a próstata quando os primeiros sintomas aparecem, mas muitas vezes isso já é um alerta tardio. O que precisamos entender é que a prevenção não pode ser algo deixado para depois. A próstata, embora pequena, desempenha um papel fundamental no funcionamento do organismo masculino, influenciando tanto o sistema urinário quanto o reprodutivo. E quando algo está errado, o corpo começa a dar sinais, mesmo que sutis no início. Um dos maiores desafios é que o câncer de próstata, na maioria dos casos, se desenvolve de forma silenciosa. Muitos homens podem estar com alterações na próstata e nem sequer suspeitam, porque os sintomas só costumam aparecer em estágios mais avançados. Entre os sinais mais comuns estão a dificuldade para urinar, a necessidade frequente de ir ao banheiro durante a noite e a sensação de que a bexiga nunca esvazia completamente. Se você já sentiu algo assim ou conhece alguém que passa por isso, fique atento, porque esses podem ser os primeiros sinais de alerta. Agora, voltando à questão da masturbação e sua relação com a prevenção do câncer de próstata, os estudos indicam que a ejaculação frequente
pode ajudar a eliminar substâncias tóxicas acumuladas na próstata, reduzindo o risco de inflamações e, consequentemente, de alterações celulares. Mas vale lembrar que isso não significa que masturbação sozinha é uma solução milagrosa. O estilo de vida também tem um impacto direto na saúde da próstata. Alimentação rica em gorduras ruins, consumo excessivo de álcool, cigarro e falta de exercícios são fatores que aumentam consideravelmente o risco de desenvolver problemas na próstata, incluindo a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata. E aí entra outro ponto que muitos homens ignoram: o papel dos hormônios. Conforme envelhecemos, os níveis de testosterona começam a diminuir e, ao mesmo tempo, um hormônio chamado dihidrotestosterona, DHT, pode estimular o crescimento da próstata. Esse crescimento pode levar à compressão da uretra, causando aqueles sintomas incômodos de dificuldade para urinar. A boa notícia é que alguns hábitos podem ajudar a manter o equilíbrio hormonal, como uma alimentação rica em zinco e magnésio, além da prática regular de atividade física, que ajuda a manter os hormônios em níveis saudáveis. Mas nada substitui o acompanhamento médico. O exame de toque retal e o PSA são essenciais para monitorar a saúde da próstata. Muitos homens ainda resistem a fazer o exame de toque por puro preconceito, mas a verdade é que ele dura apenas alguns segundos e pode salvar vidas. O câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, tem mais de 90% de chances de cura. Então, evitar um exame tão simples pode ser um erro fatal. O medo e o tabu não podem ser maiores do que a sua preocupação com a própria saúde. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já tinha ouvido falar dessa relação entre masturbação e a saúde da próstata? Acha que faz sentido ou ainda tem dúvidas? Escreve aqui nos comentários porque eu quero ver o que vocês pensam sobre isso. E aproveita para deixar um sim se você já sabia dessa informação ou um não se isso foi novidade para você. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque ainda temos muito para falar sobre esse tema. E quando o assunto é a saúde da próstata, não dá para brincar. A verdade é que muitos homens só percebem que algo está errado quando os sintomas começam a atrapalhar o dia a dia, como a dificuldade para urinar, o aumento da frequência urinária durante a noite ou até mesmo aquela sensação incômoda de que a bexiga nunca esvazia completamente. Mas o problema é que, quando os sintomas aparecem, a situação já pode estar mais avançada do que se imagina. É por isso que o cuidado com a próstata deve começar antes dos primeiros sinais. E aí entra uma questão importante. O que você está fazendo para prevenir possíveis problemas? Você já parou para pensar que suas escolhas diárias podem impactar diretamente na sua saúde prostática? A relação entre masturbação e a saúde da próstata tem sido estudada há anos, e os resultados indicam que a ejaculação regular pode sim ter um efeito positivo na prevenção do câncer de próstata. A explicação por trás disso é que, ao ejacular, o corpo elimina substâncias que, quando acumuladas na próstata, podem gerar inflamações e favorecer o desenvolvimento de células cancerígenas. Além disso, há uma teoria de que a liberação frequente do fluido seminal pode ajudar a renovar as células da próstata, reduzindo o risco de alterações malignas. Mas será que isso significa que masturbação é uma solução definitiva? Claro que não. A saúde da próstata vai muito além da frequência da masturbação. Alimentação, hábitos diários, genética e até mesmo fatores emocionais podem influenciar no desenvolvimento de doenças prostáticas. O estresse, por exemplo, tem um impacto direto no equilíbrio hormonal e pode favorecer o aumento da próstata, levando a sintomas desconfortáveis e aumentando o risco de complicações. Da mesma forma, uma alimentação pobre em nutrientes e rica em industrializados pode desencadear processos inflamatórios que afetam diretamente o funcionamento da próstata. É por isso que os especialistas recomendam um conjunto de hábitos saudáveis para manter a próstata em bom funcionamento. O consumo de alimentos ricos em licopeno, como o tomate, pode ajudar a proteger as células prostáticas contra danos. O mesmo vale para peixes ricos em ômega 3, como salmão e sardinha, que possuem propriedades anti-inflamatórias naturais. Já o consumo excessivo de carne vermelha e de alimentos ultraprocessados pode aumentar os níveis de substâncias inflamatórias no corpo e favorecer o crescimento descontrolado da próstata. Mas não podemos esquecer de um detalhe extremamente importante:
a importância do check-up regular. Muitos homens ainda evitam procurar um urologista e acabam deixando a saúde de lado por vergonha ou medo. Isso precisa mudar. O exame de toque retal, junto com o PSA, é fundamental para detectar qualquer alteração na próstata antes que o problema se torne grave. E se você acha que isso é algo que só deve ser feito depois dos 50 anos, está enganado. Cada vez mais casos de alterações prostáticas estão sendo identificados em homens mais jovens, especialmente aqueles que possuem histórico familiar da doença. E agora eu quero saber, você já tinha ouvido falar sobre essa relação entre masturbação e câncer de próstata? Você se preocupa com a sua saúde prostática ou ainda não pensava nisso? Comenta aqui embaixo com um sim, se você já conhecia essa informação ou não, se isso foi novidade para você. E aproveita para escrever "Eu me cuido", se você já tem o hábito de fazer exames e manter uma rotina saudável, ou "Preciso me cuidar mais", se esse vídeo te fez perceber que está na hora de dar mais atenção para a sua saúde. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais conteúdos como esse, porque essa conversa ainda não acabou. A verdade é que a saúde da próstata ainda é um tabu para muitos homens, e isso precisa mudar. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no mundo todo, e a falta de informação é um dos principais fatores que levam ao diagnóstico tardio. Mas você já parou para pensar que pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença para a sua saúde? O problema é que muitos só começam a se preocupar quando os sintomas aparecem, e muitas vezes, quando isso acontece, a doença já está em estágio avançado. E esse é o erro que precisamos evitar. É por isso que entender todos os fatores que influenciam a saúde da próstata é fundamental. Masturbação, alimentação, sedentarismo, estresse, exames preventivos, tudo isso tem um impacto direto na prevenção de problemas na próstata. E não adianta pensar que isso é algo que só afeta homens mais velhos. Cada vez mais jovens estão apresentando sinais de alterações na próstata, seja por conta de uma alimentação ruim, sedentarismo ou até mesmo pelo uso de anabolizantes e substâncias que desregulam o sistema hormonal. Isso significa que não importa a sua idade. Quanto antes você começar a cuidar da sua próstata, maiores são as chances de evitar problemas no futuro. E se tem uma coisa que a ciência tem mostrado nos últimos anos, é que o equilíbrio é a chave para uma vida saudável. Masturbação pode sim ter um papel positivo na saúde da próstata, pois a ejaculação frequente ajuda a eliminar substâncias acumuladas no órgão, reduzindo o risco de inflamações e possíveis mutações celulares. Mas isso não quer dizer que apenas esse hábito seja suficiente para se proteger contra o câncer de próstata. Na verdade, os estudos mostram que a ejaculação é apenas um dos vários fatores que influenciam a saúde prostática. Se você não mantém uma alimentação saudável, não pratica exercícios e não realiza exames regularmente, a masturbação sozinha não vai fazer nenhum milagre. Outro ponto importante é o impacto dos hormônios no funcionamento da próstata. Conforme os anos passam, os níveis de testosterona começam a cair e o corpo pode passar por algumas mudanças hormonais que favorecem o crescimento da próstata. Isso pode levar a problemas como a hiperplasia prostática benigna, uma condição que faz com que a próstata aumente de tamanho e pressione a uretra, causando dificuldades para urinar. Além disso, o desequilíbrio hormonal pode aumentar o risco de inflamações na próstata, o que a longo prazo pode favorecer o desenvolvimento de células cancerígenas. Mas será que existe uma forma de manter esse equilíbrio hormonal de maneira natural? A resposta é sim. E um dos segredos está na alimentação. Alimentos ricos em antioxidantes, como tomate, brócolis e frutas vermelhas, ajudam a proteger as células da próstata contra mutações que podem levar ao câncer. O licopeno, presente no tomate, é um dos compostos mais estudados quando se trata de saúde prostática, pois atua como um escudo contra o envelhecimento celular. Já peixes ricos em ômega 3, como o salmão, possuem propriedades anti-inflamatórias que reduzem os processos inflamatórios na próstata e ajudam a manter os hormônios equilibrados. Outro ponto fundamental para a saúde da próstata é a prática de atividades físicas. Exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida e ciclismo, ajudam a melhorar a circulação sanguínea e reduzem o acúmulo de toxinas na próstata.
Além disso, a musculação pode ser uma grande aliada, pois auxilia na regulação da testosterona e melhora a função hormonal como um todo. Manter o corpo ativo também reduz o estresse, que é um dos principais fatores que influenciam no funcionamento da próstata. Mas de nada adianta seguir uma rotina saudável e ignorar os exames de rotina. O câncer de próstata pode ser silencioso e a única forma de detectá-lo precocemente é realizando exames como o PSA e o toque retal. E aqui eu preciso te fazer uma pergunta. Você ainda tem preconceito com o exame de toque? Se sim, saiba que esse preconceito pode custar a sua vida. O exame dura poucos segundos e pode identificar alterações que podem ser tratadas rapidamente. Quanto antes um problema for detectado, maiores são as chances de tratamento e cura. Então, se você realmente se preocupa com a sua saúde, precisa deixar esse tabu para trás e entender que fazer o exame é um ato de responsabilidade. E agora eu quero saber de você. Você já sabia dessa relação entre masturbação e a saúde da próstata? Acha que faz sentido ou ainda tem dúvidas sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo com um sim, se você já conhecia essa informação, ou um não, se isso foi novidade para você. E se você já faz exames regulares, escreve "Eu me cuido". Mas se esse vídeo te fez perceber que está na hora de dar mais atenção para a sua saúde, comenta "Preciso me cuidar mais". Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como esse, porque essa conversa ainda não acabou. E quando falamos da saúde da próstata, ainda existe um problema muito grande: a falta de conscientização. A maioria dos homens não se preocupa com isso até que os sintomas começam a aparecer. E muitas vezes esse atraso na prevenção pode fazer toda essa diferença entre um tratamento simples e uma batalha difícil contra o câncer de próstata. A verdade é que esse tipo de doença pode se desenvolver de maneira silenciosa por anos, e quando os primeiros sinais surgem, pode ser tarde demais para um tratamento menos invasivo. Por isso, quanto mais cedo você entender a importância do cuidado com a próstata, melhor será para a sua qualidade de vida e para evitar complicações no futuro. A masturbação tem sido um tema muito discutido no meio científico quando se trata da saúde da próstata, mas é preciso olhar para essa questão de forma equilibrada. Estudos já mostraram que a ejaculação frequente pode ajudar a reduzir o risco de câncer de próstata, pois contribui para a eliminação de toxinas e substâncias inflamatórias que podem se acumular na próstata ao longo do tempo. No entanto, essa prática isolada não pode ser vista como uma solução única e definitiva. O que realmente importa é um conjunto de hábitos saudáveis que garantem a manutenção da saúde prostática, incluindo alimentação, atividade física e exames médicos regulares. O problema é que muitos homens ainda ignoram os exames de rotina por puro preconceito ou por acharem que não é necessário. Mas a verdade é que a prevenção pode salvar vidas. O PSA, que é um exame de sangue simples, pode detectar níveis elevados de uma proteína produzida pela próstata, indicando possíveis alterações no órgão. Já o exame de toque retal, embora cercado por tabus, é uma das formas mais eficazes de identificar anormalidades na próstata antes que se tornem um problema sério. E quanto mais cedo um diagnóstico for feito, maiores são as chances de tratamento e recuperação completa. E falando sobre prevenção, você sabia que a sua alimentação tem um impacto direto na saúde da próstata? Se você é daqueles que come carne vermelha em excesso, frituras, embutidos e alimentos ultraprocessados o tempo todo, saiba que esses alimentos estão associados a processos inflamatórios no organismo que podem contribuir para o crescimento descontrolado da próstata. Por outro lado, alimentos ricos em antioxidantes como tomate, cenoura, brócolis e frutas vermelhas ajudam a proteger as células da próstata contra danos e mutações. O licopeno encontrado no tomate é um dos antioxidantes mais estudados quando se trata de saúde prostática, pois ajuda a reduzir o estresse oxidativo e protege contra o envelhecimento celular. Além disso, a prática regular de exercícios físicos pode ser um grande aliado para a saúde da próstata. Atividades aeróbicas como corrida, caminhada e ciclismo ajudam a melhorar a circulação sanguínea e a reduzir o risco de inflamações na próstata. Já a musculação pode auxiliar no equilíbrio hormonal, o que é fundamental para manter a saúde prostática. Outro benefício do exercício é a redução do estresse, um fator que tem sido cada vez mais associado ao desenvolvimento de problemas na próstata.
próstata. Homens que vivem sob alto nível de estresse tendem a produzir mais cortisol, um hormônio que pode desregular o equilíbrio do organismo e impactar negativamente a saúde da próstata. Outro ponto que poucos homens consideram é a hidratação. Beber pouca água pode afetar o funcionamento do sistema urinário e contribuir para o acúmulo de toxinas que prejudicam a próstata. A ingestão adequada de água ajuda a manter a urina mais diluída, reduzindo o risco de infecções urinárias e evitando que resíduos fiquem acumulados no organismo. Uma boa hidratação também melhora a função renal, o que é essencial para manter todo o sistema urinário em equilíbrio. E não podemos esquecer do impacto dos hormônios na próstata. Com o passar dos anos, os níveis de testosterona naturalmente diminuem e, ao mesmo tempo, o corpo pode produzir mais dihidrotestosterona, DHT, um hormônio que está diretamente ligado ao crescimento da próstata. Esse processo pode levar a uma condição chamada hiperplasia prostática benigna, HPB, que apesar de não ser câncer, pode causar sintomas desconfortáveis como dificuldade para urinar, sensação de bexiga cheia e aumento da frequência urinária noturna. E a única forma de monitorar essas mudanças hormonais é através de exames regulares e acompanhamento médico. A verdade é que não existe uma única solução milagrosa para garantir uma próstata saudável. Masturbação pode ser um fator positivo? Sim, mas apenas dentro de um contexto maior de hábitos saudáveis. Se você realmente quer cuidar da sua próstata e evitar problemas no futuro, precisa ir além. Ter uma dieta equilibrada, praticar exercícios físicos, beber bastante água e, acima de tudo, fazer exames regularmente são atitudes que fazem toda a diferença na prevenção. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia essa relação entre masturbação e câncer de próstata? Ou isso foi novidade para você? Comenta aqui embaixo com um sim se você já sabia disso ou um não se essa informação foi nova para você. E me conta também, você já tem o hábito de cuidar da sua saúde da próstata? Se sim, comenta eu me cuido. E se não, comenta preciso me cuidar mais. Quero ver como está mesmo a consciência de vocês sobre esse assunto. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho porque essa conversa ainda não acabou. E tem muita coisa importante para falarmos sobre a sua saúde. E se tem uma coisa que você precisa levar deste vídeo, é que a sua saúde está nas suas mãos. O câncer de próstata é uma realidade que atinge milhões de homens no mundo inteiro. E a melhor forma de se proteger é com informação e atitude. Masturbação pode ter um papel na prevenção? Sim, os estudos indicam que a ejaculação frequente pode ajudar a reduzir inflamações na próstata, eliminando toxinas acumuladas. Mas isso não significa que apenas esse hábito seja suficiente. Alimentação saudável, exercícios físicos, hidratação e exames regulares são indispensáveis para garantir que você esteja realmente cuidando da sua saúde prostática. O maior erro que um homem pode cometer é acreditar que está imune ou que não precisa se preocupar porque ainda não sente sintomas. A próstata é um órgão pequeno, mas desempenha um papel fundamental no organismo masculino. E quando algo está errado, os sinais podem demorar a aparecer. A falta de sintomas não significa que tudo está bem. E se você quer evitar complicações no futuro, precisa agir agora. O preconceito em relação ao exame de toque e a negligência com a própria saúde são atitudes que colocam muitas vidas em risco. Não deixe que o medo ou a desinformação façam parte da sua história. Agora eu quero saber de você. O que mais te chamou a atenção neste vídeo? Você já sabia sobre essa relação entre masturbação e a saúde da próstata ou foi novidade? Quero que você comente aqui embaixo com um sim, se essa informação já era familiar para você ou um não, se você nunca tinha ouvido falar disso antes. E aproveita para escrever eu me cuido, se você já tem o hábito de fazer exames e manter uma rotina saudável. Ou preciso me cuidar mais, se esse vídeo te fez perceber que está na hora de dar mais atenção para a sua saúde. Sua participação aqui é muito importante. E claro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Compartilhe este vídeo com seus amigos, grupos de família e em qualquer lugar onde essa informação pode fazer a diferença. Quanto mais pessoas souberem sobre a importância de cuidar da próstata, mais vidas podem ser salvas. Essa conversa ainda não acabou, então fica ligado porque tem muito mais vindo por aí. Nos vemos no próximo vídeo.